Fala matemático, tudo bem, gente? Olha, hoje eu trouxe uma revisão de cálculo, a parte de integração. Para quem então está começando aí a faculdade, fazendo cálculo 4, cálculo 2, está com dificuldade, não lembra ou mesmo não aprendeu, essa aula é para você. Então convido para que a gente vá lá no nosso quadro para aprender juntos. Vamos lá, gente? Pessoal, então trouxe aqui para vocês uma breve revisão sobre integrais. E eu peço para você que não se esqueça de se inscrever no nosso canal e já dá um like, já aproveita aí. Então, pessoal, o que nós temos é o seguinte: quando eu pego x ao quadrado, né, eu estou pegando aqui x ao quadrado, e eu vou derivar. Quando eu faço esse processo de derivação, a derivada de x ao quadrado, então estou derivando, vai dar 2x. Agora, eu quero fazer o processo inverso, né? E muita gente fala que derivar a integração é um processo inverso a integração é um processo inverso da derivação. Não deixa de ser, né? É também visto dessa forma. Então, o que acontece? Eu tenho aqui 2x. O que eu quero fazer? Eu quero voltar para x ao quadrado. Gente, se eu escrever aqui, ó, 2x, eu vejo que eu tenho um 2 aqui, então eu precisaria de ter, aqui já está elevado a 1, né? 1 mais 1, aí eu teria 2. Só que ficaria 2x, 2, e aí não ficaria igual. Então eu pego e divido pelo que está em cima. Eu falo assim, o que está em cima eu coloco embaixo. Isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que eu escrever 2x2 sobre 2. O que eu posso fazer é, então, cortar e eu tenho a minha expressão final igual à originária que eu tinha lá, ó, x2. Por isso que a gente fala que é o processo inverso. E isso tem uma notação. A notação que eu vou fazer vai ser escrever 2x dx, né? É o que a gente aprendeu lá em cálculo 2 ou cálculo 1, dependendo aí do curso que você faz. E a gente chama essas integrais de integrais diretas. Só que quando a gente integra essa integral que a gente chama de indefinida, isso aqui na verdade vai dar um x2 mais c. Esse mais c é a nossa constante. Então tá lá, nossa constante, certo? E por que isso acontece? Acontece por aqui, ó, por esse motivo. Veja que eu botei aqui um x2 mais 5. Se eu tivesse aqui, ó, x2 mais 5. Se eu derivar, derivada de x2 de 2x. E a derivada de mais 5 é zero, que a derivada de uma constante é zero. Isso vai valer, gente, para todo número que eu colocar aqui, ó, menos 105. x2 menos 105. Quando eu derivo, vai dar 2x novamente. Então, aqui eu estou derivando. Então, toda vez que eu derivar, vai ficar 2x, 2. Só que quando eu estou integrando, né, e a minha integral ela é indefinida, eu não tenho os limites de integração, o que eu faço? Eu aplico a integral, né, eu integro 2x, vai ficar x2, e coloco então a constante. Essa constante representa todos os números que eu não conheço. Eu coloquei aqui uma revisão de integrais. Vamos fazer então cada uma delas para a gente lembrar como é o passo a passo. Essa integral aqui eu posso escrever da seguinte forma: x2 dx mais 5 integral de x dx mais a integral de 6 dx. Você pode fazer dessa forma ou pode fazer direto, né? Aí vai ficar x3 sobre 3 mais 5x2 sobre 2 mais 6x mais c. Aí você vira para mim e fala assim: Tércio, não entendi nada. Da onde saíram esses valores? Vou já te explicar. Aí fica aquela dúvida, né? Da onde vêm esses valores? Você tem tabelado, né? Então vou escrever assim, ó, lá da tabela de integrais, você tem que a integral de uma variável u elevado a n du vai ser u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Vamos ver isso melhor, pessoal?
Então, pessoal, quando eu faço as minhas integrais, eu tenho as minhas fórmulas. Eu não estou aqui deduzindo e provando as fórmulas para vocês. Você tem a tabela de derivadas e integrais. Eu vou refazer novamente essa questão, só que ela passo a passo com a fórmula para você ver como que eu uso a fórmula para fazer a integral. Conforme você vai praticando os exercícios, você acaba decorando essas fórmulas no dia a dia. Mas vamos lá, vamos fazer passo a passo essa questão. Então, pessoal, está aqui a nossa questão que eu vou fazer novamente. Só que antes de fazer, o que eu vou observar? Vou lá na tabela de integrais e derivadas. E lá na minha tabela eu tenho uma fórmula u elevado a n du. Isso é igual a u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais um c aqui. Ok. Então, gente, quem que está representando o u? O nosso u aqui seria o nosso x. E quem é o nosso n? O nosso n aqui é o 2, né? Então, eu posso dizer que o meu u é o x e, e o meu n é 2. Isso eu estou falando o quê? Para x ao quadrado. Ah, quem está representando aqui o 5x? Ah, o 5x, gente, o 5 é uma constante, permanece, né? E o que eu tenho? Eu tenho que meu u continua sendo o quê? Meu x. E o meu n, nesse caso, é igual a 1. E o 6, pessoal, atenção, ó, o 6, né? O 6 ele está sozinho. Então, o meu u é quem? É como se fosse um x elevado a zero. Porque todo número elevado a zero é igual a 1. Então, se eu escrever aqui, ó, vou até botar clarinho aqui, ó, x elevado a zero. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 6 vezes 1, porque todo número elevado a zero é 1, que é igual a 6, tá? Então, a minha constante ela permanece lá, meu n é igual a zero. Tá, agora vamos fazer passo a passo, então, a solução para a gente ir pegando lá. Ó, vou começar pelo x2, então tem aqui a minha integral, vou reescrever aqui, ó, x2 mais 5x mais 6, tudo isso dx. O que eu faço? Eu escrevo aqui o x2, ó, escrevi o x2. O que eu tenho que fazer olhando a fórmula? Ó, eu tenho que pegar o número que está lá, que é o 2, já tá, e eu vou somar, pessoal, mais 1. Ó, mais 1, porque eu somo mais 1. E o que está em cima, né? O que está em cima, eu também coloco embaixo, ó, igual 2 mais 1. Aí agora eu vou para o 5x, ó, mais 5x. A mesma coisa, 1 está lá, a gente não está aparecendo, né? Mas a gente sabe que está elevado a 1. 1 mais 1, estou botando assim, ó, até para você saber de onde vem. E por último, o 6. Sempre que tiver só o número, basta acrescentar a variável, que no caso é x. E a letra C, que a gente não pode esquecer. Por fim, a nossa integral vai ficar x ao cubo sobre 3 mais 5x sobre 2 mais 6x mais c. Então, esse aí foi o passo a passo da questão. E eu fiz o seguinte, coloquei outras diretas com algumas dicas. A dica que eu coloco aqui é o seguinte, toda vez que estiver dentro da raiz, antes de integrar, eu vou tirar da raiz. Então, vai ficar x elevado a 3 sobre 5. Só lembrando, né, pessoal, quando eu tenho uma raiz, né, uma raiz de a elevado a b e um radical c, digamos que é uma raiz de ordem c, isso aqui, como que eu tiro da raiz? Eu repito todo mundo, o a e o b. Quem está aqui no buraco está por baixo. Então, o nosso exemplo lá era x3 na quinta, na raiz quinta. Eu já repeti x3, ó, pego o que está aqui e escrevo lá fora. E esse 5? Eu boto o sinalzinho de divisão e coloco aqui. Pronto, depois que eu faço isso, eu caí no caso anterior. E como vai ser então a integração, como nós fizemos no caso anterior? Semelhante. Eu repito todo mundo, então vou repetir, ó, x3 a quinta, vou somar 1. O que eu coloquei em cima, eu vou colocar embaixo também. Então vai ficar 3 a quinta mais 1. Não posso esquecer do mais c. Agora eu vou terminar aqui, vai ficar x elevado 3, a quinta vai dar 5 mais 3, 8 quintos. E embaixo, 8 quintos
mais c. Continuando, eu vou inverter essa fração embaixo, vai ficar 5 oitavos vezes x elevado a 8 quintos mais c. Está feito a nossa integração. Se você tem dúvida aqui, ó, pessoal, sobre essa soma que eu fiz de fração, vá na nossa playlist lá, porque a gente tem uma aula só sobre soma de fração. Como que a gente faz para somar frações, tá certo? O passo a passo de como somar frações. Vamos fazer uma outra? Essa aqui é uma outra dica que eu dou, ó. Quando você tem um numerador e o denominador. Veja que eu tenho uma variável no denominador. O que eu vou fazer? Eu vou jogar para cima essa variável. Vai ficar todo mundo no numerador. Ou pelo menos eu vou tentar fazer assim. Então vamos lá. Ó. Vai ficar, primeira coisa, para facilitar você, abre a expressão. Esse x2 divide tanto x à quinta como o x é 1. Então aqui vai ficar x2 mais 1 sobre x2. Tudo isso, pessoal, é dx. Agora eu uso aqui uma outra propriedade. Ó. Quando eu tenho um a elevado a b dividido por um a elevado a c, isso aqui é a mesma coisa, né? Vou até escrever aqui, ó, dica. Isso aqui é uma dica para você, uma revisão. É a mesma coisa que eu escrevi a elevado a b menos c. Então, isso aqui eu vou fazer deste mesmo modo. Vai ficar o x... Deixa eu só separar aqui para não confundir vocês. Vai ficar integral de x de 5 menos 2. Mais 1 vezes x a menos 2. Ué, como assim, Tércio, trocou o sinal? Sim, toda vez que você tem um número, vamos botar aqui, ó, 1 sobre a elevado a c. É a mesma coisa que você escrever a elevado ao sinal de menos c. Viu lá? Então, deixa eu até apagar aqui para ficar direitinho. Tá? Eu representei aqui, ó, 1 vezes o x elevado lá a menos 2. Tudo isso aqui eu estou derivando. No final, nossa integral ficou, ó, x ao cubo mais x elevado a menos 2. Tudo isso dx. Aí vai ficar como? Mesmo procedimento. Ó, x a 4, fazendo direto, né? 3 mais 1, 4. Sobre 4, mais x a menos 1 sobre menos 1. O que eu fiz? Esse menos 2 aqui, eu somei mais 1, né? Mais c. No final, eu tenho x a quarta sobre 4, menos com mais, menos x a menos 1, mais c. Se você quiser, você pode escrever, então, passando esse x para baixo. Aí vai ficar x a 4 sobre 4, menos 1 sobre x, mais c. Tá bom? Quem ficou com dúvida aqui, ó, pessoal, vou mostrar para vocês, ó, esse menos 2 aqui, ó, x a menos 2. Vou fazer nesse cantinho aqui, ó. Era x a menos 2, a integral. Aí como que eu fiz? X a menos 2 mais 1, menos 2 mais 1. Então, menos 2 mais 1, também tem uma aula lá de soma e subtração no nosso vídeo. Quem é o maior número? É o 2. Qual é o sinal do 2? Negativo. Por isso que aqui ficou menos 1, tá? E o mesmo sinal deu embaixo. Então, essa aí foi a nossa revisão de diretas. O outro tipo de integral que a gente vai usar muito é de substituição. Veja, se eu olhar lá na tabela, eu vou consultar a minha tabela. Aí lá na tabela eu tenho essa integral aqui, ó, E elevada a U du, que é igual a E elevada a U, né, mais C. Mas veja, eu tenho U du, aqui eu tenho x2 dx, não é igual, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um artifício matemático, eu vou usar uma substituição. Eu vou falar que meu U é igual a x ao quadrado. Então, meu du vai ser 2x dx. Então, pessoal, o que eu observei aqui? Ó? Que eu tenho agora um x dx aqui e tem um x dx. Mas eu não tenho 2, né? Então, o que eu faço? Eu digo que du sobre 2 é igual a x dx. Então, vou fazer a substituição e vou reescrever minha integral. Vou pegar lá, ó,
Quem que é x ao quadrado? X ao quadrado é u, então eu vou botar u. Quem que é x dx? X dx é du sobre 2. Esse 2, 1 meio vai para fora, eu fico com a integral de e elevado a u du. Isso vai dar 1 meio, né? Vamos botar certinho aqui, que continua aqui embaixo. 1 meio de e elevado a u mais c, que eu posso então escrever 1 meio vezes e elevado, quem que é meu u? X ao quadrado mais c. Tá feito aí, viu, pessoal? Vamos lá para o próximo. O próximo que eu tenho também é outra substituição. Novamente, se eu for lá na tabela consultar, a minha tabela de integrais vai ter seno de u du. E a integral é menos cosseno de u mais c. Veja que aqui o meu u é 3x, né? Então, novamente, eu vou fazer uma substituição. Eu vou falar que o meu u é 3x. Isso implica que o du é 3, né? dx. Eu passo esse 3 para baixo, eu vou ter que du sobre 3 é igual a dx. Agora, então, eu parto para substituição. Fazendo a substituição, a minha integral vai ser seno de 3x. 3x é u, eu boto u. E quem que é dx? du sobre 3. Continuando aqui, nosso exercício. Vamos para cá. Nós vamos ter, então, 1/3 de seno de u du. Isso implica que vai dar 1/3. Como é seno lá, seno de u é menos cosseno. Então, eu já vou botar aqui o sinal de menos na frente. Cosseno de u mais c. Mas quem que é meu u? Meu u é 3x. Então, eu finalizo. Vai ficar menos 1/3 cosseno de 3x mais c. Terminamos essa aí. E eu também trouxe aqui para vocês, pessoal, o nosso último exemplo hoje, que são as integrais por partes. As integrais por partes, eu vou ter um tipo de integral u vezes v, que vai me gerar uma integração uv menos a integral de v du. Então, vamos ver na prática como é isso. Eu tenho aqui, ó, e elevado a x vezes seno de x. Veja que aqui eu tenho uma função exponencial e agora o seno é uma função trigonométrica. Aí você vai usar aquela regra do LIAT, tá? Então, o que é o LIAT? São o log, né, que a gente aprende, funções logarítmicas, funções I de inversa, aritmética, trigonométrica e exponencial. E a gente vai preferir o u no sentido para baixo. Então, entre uma trigonométrica e uma exponencial, eu vou preferir a trigonométrica ser o nosso u. Então, já vou pegar aqui, né? Já vamos botar aqui do ladinho. Eu vou falar que meu u é seno de x e meu dv é igual a e elevado a x. Daqui eu tiro que du é igual a cosseno de x e dv, né? Integral de dv é v, é e elevado a x. Então, pessoal, já coloquei aqui a minha expressão e eu vou então fazer u vezes v. Então, o seno de x vezes v é elevado a x. Lembrando a fórmula, tá, pessoal? U vezes... pegando a fórmula aqui atrás, ó. U vezes v, né? U vezes v, vou usar U vezes v igual a U vezes v menos integral de v du. Aqui é dv. Na outra não botei. Deixa eu botar aqui direito. dv aqui, ó. dv. U vezes v menos a integral de v du. Ok, então, ó, o u, eu já botei o v também, menos a integral de v elevado a x vezes du, cosseno de x. Veja que eu não consigo terminar ainda e eu vou ter que aplicar novamente esse conceito aqui, ó. E o mesmo procedimento, então, vou fazer. Vou falar que meu u
é cosseno de x. E meu v, meu du, então, vai ser menos seno de x. O meu dv continua sendo e elevado a x. E o meu v é elevado a x. Então, vamos lá agora, fazendo novamente, vou aplicar novamente essa expressão. Desde o início, o que eu tenho? Integral de e elevado a x, seno de x, dx é igual a seno de x vezes e elevado a x, menos, para ficar melhor, eu vou botar aqui embaixo, ó, menos, u vezes v. Novamente, aí eu vou olhar para cá, para o verde, ó, u vezes v. U é cosseno de x, vezes o v, é elevado a x, menos a integral de v, du, menos seno de x, dx, e a gente fecha aqui o nosso parênteses. Então, a nossa nova integral vai ser e elevado a x vezes seno de x é igual a e elevado a x vezes seno de x menos e elevado a x vezes cosseno de x menos, com menos mais, né? Mais com menos, menos. Olha só que legal. E elevado a x vezes seno de x. Eu pego essa expressão aqui toda, eu vou passar para o outro lado. Aí vai ficar integral de e elevado a x seno de x mais integral de e elevado a x vezes seno de x é igual a e elevado a x vezes seno de x menos e elevado a x cosseno de x mais c. Vou fazer o seguinte, pessoal, vou pegar essa expressão aqui, vou copiar e vamos para outra página para dar bastante espaço para a gente entender bem. Já peguei aqui a expressão, coloquei aqui em cima para a gente finalizar. Então, vai ficar 2 integral de e vezes x seno de x é igual a e elevado a x, vou botar aí em evidência, seno de x menos cosseno de x mais c. Esse 2 está multiplicando, vou passar para o outro lado dividido. E elevado a x vezes seno de x é igual a 1 meio de e elevado a x, seno de x menos cosseno de x mais c. Então, meus amigos, chegamos aqui à expressão final, né, que trata sobre a substituição. Isso é um exemplo que eu fiz para vocês. Tem um outro modo de fazer que não se encaixaria aqui, que é o modo tabelar, que eu ensino para vocês no nosso próximo vídeo. Então, essas aí foram as nossas dicas. Pessoal, muito obrigado por você ter assistido o nosso vídeo. Poxa, não esquece aí de dar o like e se inscrever no canal, botar o sininho. Sempre na nossa playlist de cálculo, nós teremos revisões sobre cálculo, sobre a parte de integrais, derivadas. Compartilhe o vídeo com seus amigos e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Tchau, gente!